Boa noite. A paz de Jesus esteja com você, viu? Estou contente de estarmos juntos em oração nesse momento, nessa noite. Fiquei feliz com o convite de participar desse encontro com você. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 1 e 2. Dois versículos. Eu vou ficar aqui em cima porque eu acho que dá mais visão, né? Então eu vou ficar aqui, pensando em você. 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 1 e 2. Enquanto você abre, para ser educada, e eu me apresento, né? Chegar assim falando, né? Meu nome é Márcio Mendes, eu sou membro da comunidade Canção Nova. Me sinto já parte desta família, porque não é a primeira vez que eu venho aqui. Então venho com alegria, volto aqui com muito gosto, pelo prazer de encontrar você e porque estamos unidos em oração. Esse é o grande motivo pelo qual nós estamos aqui nesta noite, gente, porque Jesus está no meio de nós. Quando nós nos reunimos para rezar, a graça de Deus se derrama no nosso meio. É diferente rezar sozinho e rezar entre irmãos, é diferente. Qual dos dois é melhor? Qual dos dois é pior? Nenhum nem outro, é diferente. Nós precisamos ter momentos de intimidade com Jesus, no qual nós fechamos a porta do nosso quarto e procuramos ouvir o que o Senhor fala no nosso coração. Mas nós precisamos dessa força de oração que nós estamos experimentando aqui nesta noite, nesta semana. Precisamos ou não precisamos? E eu sei que muitos de nós aqui constantemente enfrentamos lutas. Lutamos mesmo para vencer as tribulações, os problemas, as dificuldades, as enfermidades. Muitas vezes os ataques espirituais que nós recebemos. Eu estava ali participando da oração com você e louvando a Deus pela vida do Padre Ele, que tem a coragem de empeitar, não é, orações como essa que nós acabamos de fazer. Porque não é em qualquer lugar que as pessoas têm coragem, não. Porque primeiro, para rezar esse combate espiritual que nós rezamos agora, a pessoa primeiro tem que acreditar. Depois, segundo, tem que enfrentar críticas, porque muita gente critica. Muita gente critica isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite de hoje, não é? Então, é preciso coragem para enfrentar esse mundo espiritual tenebroso no qual nós muitas vezes nos encontramos. Então, a nossa vida é uma luta. E quando a palavra de Deus nos diz que nós temos que enfrentar com coragem as aflições que aparecem no nosso caminho, é porque a palavra de Deus já sabe que quem se levanta em nome do Senhor para enfrentar qualquer problema que seja, nunca enfrentará esse problema sozinho, porque Deus não deixa faltar a graça para aquele que tem coragem de lutar em nome dEle. Nós lutamos pela nossa família, não é verdade? Nós lutamos pelos que nós amamos, e Deus está conosco nesta luta. Por isso eu escolhi esta palavra com a qual nós vamos ouvir e rezar agora, que está em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 1 e 2. Se você não trouxe a sua Bíblia, não tem problema, eu leio para você devagarinho, para que você possa gravar, tá certo? Ouvir de forma clara. E se você não encontrou, não tem problema, se tiver com uma caneta, anota, depois você procura. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 1 e 2, aonde a palavra de Deus nos diz assim: sendo colaboradores de Deus, exortamo-vos a não receberdes em vão a graça de Deus, pois ele diz:
No momento favorável eu te ouvi. No dia da salvação eu te socorri. É agora o momento favorável. É agora o dia da salvação. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Essa palavra abençoada e forte. Olha o que o Senhor nos diz: sendo colaboradores seus. Eu disse colaboradores de Deus porque, se você for ver, a última palavra do capítulo 5 é Deus. Aí depois ele continua dizendo: sendo seus colaboradores. Colaboradores de quem? De Deus. Às vezes a gente pensa que colaborar é o que acontece algumas vezes da minha parte, da sua talvez, que alguém passa com uma sacola pedindo uma colaboração, aí a gente tira o restinho que a gente tem, a gente dá, tira um pouco, dá uma esmola, não é? Ou vai ter um rateio de alguma coisa que está acontecendo por aí, a gente não quer ficar mal, aí a gente colabora, até sem acreditar muitas vezes, a gente dá uma colaboração. Isso não é colaborar, isso é esmola, isso é uma doação. A palavra colaborar é muito mais do que isso, porque a palavra colaborar vem de laborar com. Laborar vem de labor, vem de labuta. Quem é a pessoa que colabora? É a pessoa que luta ao lado da outra por um resultado difícil de se alcançar. Da palavra labor vem uma outra palavra que a gente conhece: lavoura. O que é o labor? O labor é a dedicação de um trabalho duro, de um dia inteiro debaixo do sol. Trabalho como os nossos avós, os nossos bisavós, os nossos tataravós faziam debaixo de um sol quente, às vezes num cabo de uma enxada, guiando um arado. É um trabalho difícil. Então veja, olha do que Deus está me chamando e chamando você de colaborador. Ele está dizendo que na luta da sua vida, que não é nem um pouquinho mais fácil do que aquela de puxar, de guiar um arado, de trabalhar debaixo de sol a sol, que a sua vida não é mais fácil do que isso. Nessa dificuldade de luta, sabe o que Deus está dizendo? Que Ele está comigo e com você, que quando você labora com. Quem é de Deus não trabalha sozinho, quem é de Deus trabalha com Deus. Deus está com você e você precisa se convencer disso. Se nós não dizemos ao Senhor que Ele é o nosso colaborador, porque Ele é, Ele está dizendo hoje para nós, através dessa palavra, que na qualidade, veja, você tem essa qualidade de colaborador de Deus. Vem São Paulo e diz: eu exorto você, eu chamo a sua atenção, eu estou dizendo para você: acorda e não receba em vão essa graça. É isso que São Paulo está dizendo. Você que tem a qualidade de ter Deus ao seu lado, quando você luta pelo que é certo, quando você luta pelos que Ele te deu, quando você luta pela salvação, eu te exorto a não receber em vão esta graça, porque nesta noite de hoje o Senhor está dizendo a mim e a você. Então eu vou ler como está: no momento favorável eu te ouvi, no dia da salvação eu te socorri. Existe um dia favorável para Deus te ouvir, existe um dia da salvação no qual Ele te socorre. E para que ninguém tenha dúvida, não fui eu que completei, porque eu sei que alguns estão sem a Bíblia. Eu li aqui, então eu vou ler de novo. Está escrito, olha: é agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Feliz de você que veio para cá com o coração aberto para rezar, porque o Senhor está te dizendo: eu te ouvi e já te socorri. Hoje é o seu dia de salvação, hoje é o seu dia de socorro.
Talvez você diga assim: mas Márcio, é uma palavra muito forte. A palavra de Deus é forte, e a palavra de Deus é para os fortes. Só que os fortes que esse mundo não reconhece, porque a força que nós temos aos olhos desse mundo é fraqueza. Porque para esse mundo no qual nós vivemos, precisar de alguém é ser fraco. Forte para esse mundo é o que se basta. Só que esse mesmo mundo está se convencendo que um ser humano isolado e sozinho é uma fraqueza. A gente vê esse reflexo até nas empresas. Hoje uma pessoa que não sabe colaborar, uma pessoa que não sabe formar equipe, é muito difícil para ela permanecer num lugar. Mas olha quanto tempo esse mundo leva para poder reconhecer algo que Deus já está nos falando. Que para esse mundo, o que é força, para Deus é fraqueza. O orgulhoso, o prepotente, aquele que se basta a si mesmo, para Deus isso não é nada. Mas aquele que é fraco, desprovido de força, sem ninguém com quem contar, mas que confia no Senhor, ele não permanecerá de cabeça baixa, porque Deus levantará a sua cabeça e lhe dará a vitória. Então eu digo a você que tem andado cabisbaixo, o Senhor olha para você e o Senhor olha por você. É uma palavra forte para os fortes. A palavra de Deus, ela é tão forte que tem gente que não a aguenta, que não a suporta, que não a tolera, que se você for falar dela para a pessoa já repudia, e se você insistir, ela põe a mão nos ouvidos e sai gritando, porque ela é insuportável a algumas pessoas. O que é fraco qualquer um suporta. O que a gente não suporta é o que tem mais força do que a gente. Algumas pessoas não suportam a palavra de Deus pela força que ela tem. Então veja, essa é uma palavra muito forte de Deus para nós. Não receber em vão a graça de Deus. O que é receber em vão? Receber em vão é você receber para nada. Tem gente, a palavra vão e a palavra vaidade vem do mesmo lugar. Tem gente que pensa que a pessoa vaidosa é a pessoa que se cuida, que se penteia, que se maqueia, é a pessoa que coloca uma roupa bonitinha, que tem sempre o cuidado de estar com as unhas feitas, de estar perfumada. Isso não é vaidade, isso é higiene, isso é cuidado, isso é beleza. A pessoa tem que se cuidar. Ah, eu não gosto disso, que eu acho que isso é uma vaidade. Não é vaidade não, principalmente se você for casada, casado, ou se você tem intenção de casar. Porque o outro não te merece se você não se cuida. Quem é que aguenta, não é? Então as pessoas, elas confundem. E eu não digo só que as pessoas confundem, eu digo uma coisa para você: o maligno, ele é astuto para poder esvaziar até as palavras. É muito bonito para ele, para a tentação, taxar de vaidade a beleza da pessoa. Que a pessoa fica descuidada, desleixada, aí o outro desgosta dela, ela desgosta dele, a pessoa desgosta da vida. Porque para quem é desgostoso de si, nada na vida presta. Quando uma pessoa não gosta de si mesma, ela não gosta de nada nem de ninguém. Então olha a artimanha da tentação. Dizer que você se cuidar, você se querer bem é vaidade. Não, vaidade é tudo que é vazio. A palavra vaidade vem de vã, vem de vão. O que é um vão? É um buraco. O vão é o que não é, não é o que é o que não é. Ali tem um vão. O que isso significa? Que não tem nada lá. Vaidade de verdade é o que te esvazia de você mesmo. Quando uma pessoa deixa de confiar em Deus para colocar a confiança dela em dinheiro, em planos de saúde, não estou dizendo que não tem que ter, estou dizendo que a confiança da pessoa está nisso. Ela põe a confiança dela na sua juventude, na sua beleza, nos seus talentos. Isso é vazio, esvazia, porque a pessoa está colocando as suas forças em algo que não é suficiente para sustentá-la nos momentos de dificuldade. Tudo o
que entra no lugar de Deus na vida da gente, isso é vaidade, isso é vazio e esvazia. Então, se uma pessoa deixou de se cuidar porque se ama, mas aquilo se tornou o grande ídolo da vida dela, beleza, que ela agora é uma vaidade, porque isso ocupou o lugar de Deus. Então veja, receber em vão a graça de Deus é receber, você recebe. Deus dá a graça, a gente recebe, mas recebe para quê? Para nada. Recebe em vão a pessoa que anula o que Deus faz, por ela não fazer a parte que lhe toca. Como é que eu posso receber em vão a graça de Deus? Quando eu cruzo os meus braços e acredito que Deus vai fazer tudo sozinho, que vai fazer tudo sem mim. Não, Deus, o Senhor fará. Ué, mas Ele está contando com você para fazer. Eu fui num lugar aí, não vou contar onde porque é feio. Me esqueceram no aeroporto. Era às 10, chegaram lá meia-noite. Se fosse às 10 da manhã e tivesse chegado meio-dia, tá bom, arrumava o que fazer. Mas no outro dia eu tinha encontro para pregar. A pessoa chegou meia-noite e nós tínhamos ainda 1 hora até a cidade que eu ia chegar. E depois até você dormir às 2, 3 da manhã, no outro dia, 8 horas da manhã, enquanto estava começando. E eu, ao contrário do que algumas pessoas pensam, não sou tão manso assim, sabe? Então, eu estava fazendo um exercício de controle que você não tem ideia. Estava lá, me controlando. Falei, Senhor, simpático, eu sei que eu não vou ser, mas me dá a graça de não ser antipático. Aí fiquei lá, a pessoa chegou, eu cumprimentei. Aí ela passaram errado o horário? Eu falei, passaram. Ela, mas de onde será que veio o erro? Eu falei, de quem comprou a passagem, né? Não fui eu não. Aí entrei no carro, fiquei sério para poder não falar besteira. Mas a pessoa fica cutucando a gente. Aí começa assim, não, é assim mesmo, é tudo para a glória de Deus. Essas coisas acontecem, não é? A mão de Deus está nisso. Eu falei, sinto muito, mas não está. E isso não glorifica a Deus não, meu filho. Eu falei, não, mas essas coisas acontecem pela vontade. Não, essas coisas acontecem pela displicência, pela falta de cuidado. Entende? E prejudica o encontro sim. Não estou pensando em mim, estou pensando no encontro. Que amanhã eu não vou estar do mesmo jeito que eu poderia estar para servir as pessoas. Então às vezes a gente vai encontrando essa mentalidade dentro da igreja. De que é tudo Deus. E tudo que acontece de ruim é o diabo. Pegou fogo na igreja, foi o diabo quem tacou. Mas não foi o cara que deixou o fio descapado, a fiação que não foi trocada, o outro que ligou um equipamento de 220 na tomada de 110, ou o contrário, não é? A gente tem que dar nome aos bois, a gente tem que tratar as coisas como elas realmente são. E se é para dar nome às coisas, a palavra de Deus hoje está dando nome a algo importantíssimo. Está dizendo para você que Deus escolheu agir na sua casa através de você, e sem você ele não vai fazer. Ele está dizendo que para laborar na sua casa, Ele escolheu você. Você parou para pensar no privilégio ao qual você foi chamado? Que de todos da sua família, Deus elegeu você e te chamou de colaborador dele. Você não é fraco não. É muita coisa para nós. Mas há uma responsabilidade. Porque se a gente não abraça, isso cai no vazio, isso se torna vão. A gente anula a graça de Deus, olha que sério, por não fazer a nossa parte. Quando que eu anulo a graça de Deus? Quando Deus me dando um carisma de pregação, eu não me preparo. Ou quando Deus me dando um carisma de pregação, eu sabendo que é necessária a minha presença num lugar, eu digo que eu não vou. Eu não faço a minha parte. Não importa que Deus seja Deus. Ele escolheu agir assim no meio do ser humano, através do ser humano. Eu preciso fazer a minha parte. Há uma parte que toca para nós. Uma parte de colaborar com Deus, de trabalhar junto a Deus, a favor de Deus e não contra. Tem gente que age contra o que Deus está fazendo na vida dele.
É engraçado, né? A gente vai lidando com pessoas e a gente vai aprendendo. Tem gente que você não pode perguntar para a pessoa como é que ela está. Não pode. Então já aprenda, tá? Por favor. Eu aprendi a trancos e barrancos. Então aprenda. Você chega num lugar, a pessoa está você está rezando pela pessoa, está acompanhando ela em oração, convenceu ela a vir aqui para semana de portas abertas, ela está participando, o padre rezou por ela está feliz da vida. Você chega e você pergunta para ela: e aí, como é que você está? Ela estava rindo, ela faz assim: não tá bom não. Dá tanta dificuldade. Ela sai do momento bom que ela estava vivendo, ela transforma aquele momento em algo ruim. E às vezes é uma cultura. Eu morei eu morei 2 anos em Portugal, muito tempo. Morei 2 anos em Portugal. E os portugueses, eles respondem diferente da gente. Você pergunta para um brasileiro: como é que você está? Ele diz: eu vou bem, mesmo que ele não esteja. E aí, tudo bem? Tudo. Às vezes não está, mas diz tudo. Você pergunta para um português: tudo bem? Mesmo que esteja bem, ele diz: vai se andando. É o que você mais ouve. Eu parei de perguntar para ouvir essa resposta. Eu não vou perguntar não é? O clima fica ruim. A gente começa a colaborar contra o que Deus está fazendo na vida da gente. A gente tem que ser positivo, gente. Não por esse tipo de positivismo que a gente vê aí, que vamos pensar positivo que as coisas dão certo. Nós temos que ser positivos porque nós temos Deus conosco, nós temos fé, nós confiamos em Jesus Cristo, e quem confia em Deus não está sozinho. É por isso que a gente abre o peito e avança adiante, a gente vai para frente, porque Deus está com a gente. Nós temos que acreditar e trabalhar a favor da nossa fé. Agora veja, o contrário da fé é a dúvida, é o medo. O contrário da fé é o medo. A pessoa que vive amedrontada, ela está minando a fé dela. A palavra de Deus, você já deve ter escutado isso. Ela afirma 360 vezes: não tenhais medo. É quase uma vez para cada dia do ano. É como se todo dia a palavra de Deus recordasse a você que você não deve ter medo, porque o medo mina a nossa fé. Então quando a gente vai se enchendo de medo, quando a gente vai se enchendo de dúvida, quando a gente fica patinando na melancolia, quando a gente gosta de ser triste, eu te pergunto: nós estamos trabalhando a favor ou contra a graça de Deus? Tem gente que gosta de ser triste. Nós temos que parar com isso, com essa ideia de que se a gente for triste, de que a gente se lamentar, as pessoas vão ter dó de nós, vão passar a mão na nossa cabeça. Gente, ninguém gosta de gente lamurienta, ninguém. Vamos fazer a prova? Pergunta para essa pessoa que está sentada do seu lado: você gosta de gente lamurienta? Se ela disser que sim, pega o endereço, por favor. E nós vamos mandar lá para a casa dela um punhado de gente para ela cuidar, para ela ouvir as lamentações. Ninguém, olha, escuta, ninguém gosta de gente lamurienta. Mas eu me sinto tão sozinho por causa disso. Se você quer ter as pessoas com você, primeiro, pare de se lamentar. Segundo, pare de olhar para você mesmo e comece a olhar para Deus e para as pessoas que estão à sua volta. Que a partir do momento em que, por Deus, você começar a cuidar com amor, sem reclamação, de quem está perto de você, você não vai precisar pedir para ninguém cuidar de você, porque não vai faltar quem queira. Porque todo mundo é grato a quem lhe faz um bem. Pode olhar que você nunca esqueceu as pessoas que na sua vida fizeram a diferença para você. Nunca esqueceu. E se um dia essa pessoa precisar de você, por causa do que ela lhe fez, você fará o possível para ajudá-la. Você já imaginou se eu e você começasse a nos tornarmos na vida das pessoas esse alguém que fez a diferença? Um pai, uma mãe, gente, passou a vida
dando sangue pelos filhos, não precisa ter medo de morrer na solidão, porque Deus vai tocar no coração desses filhos, e eles retribuirão esse carinho, esse amor. Você fica tranquilo. Quem amou a vida inteira não precisa ter medo de morrer sozinho, porque não vai morrer sozinho. Então, tem uma parte que toca para nós. Só que nós precisamos nos unir a Deus na obra que Ele está fazendo, e não agir contra Ele, ou ficar de braços cruzados. Porque aqui, olha, não tem idade, desde o pequenininho até aquele que está chegando ao fim da sua carreira na terra. A gente tem que agir. Tem que agir. Eu tenho ensinado os meus filhos, agora eles estão com 15 e 13 anos. Mas quem me conhece sabe que desde que eles são pimpolinho assim, 3, 5 aninhos, que eu ensino os meus filhos a agirem. Tem que descruzar os braços, tem que enfrentar a vida, gente. Desde pequeno, porque a vida não cai pronta no colo de ninguém. Caiu no seu? A vida é uma luta, e a gente conquista o que a gente vai atrás para lutar. Às vezes meu filho vem para mim e diz: pai, eu quero isso. Eu falei: conquiste, lute. Poxa vida, eu queria tanto essa coisa, mas você, né, pai, você é da Canção Nova, você não pode me dar, né? Você não tem como me dar, né? Eu falei: ué, que bom que você já sabe disso. Então se prepara, estuda, trabalha, ganha o seu dinheiro e compra. A gente tem que ensinar para as pessoas que o que a gente muito quer, a gente busca. E se a gente buscar com a graça de Deus, a gente vai conseguir. Você só não vai conseguir numa situação: se aquilo que você está buscando for para a sua perdição. Aí Deus, porque te ama, vai tirar do seu caminho. E nós não temos nenhum motivo para a gente ficar triste por isso. Nós temos que dar graças a Deus todos os dias, e saber que nós temos um Deus que não vira o nosso esforço contra nós. Olha só, quando você mira em algo e você vai atrás daquilo, se você vai cheio da força do Espírito Santo, ou você vai conseguir, ou Deus vai te levar para algo melhor, ou se Ele tirar aquilo do seu caminho é porque não presta, porque ia te fazer mal, porque ia te trazer infelicidade, porque ia te destruir ou tirar até a sua salvação. Não é motivo para a gente agradecer? É motivo para nós agradecermos a Deus. Então a gente tem que agir, não é? E quando tiver mais velho também, porque aposentado não é sinal de inútil, não. A pessoa aposentada, e hoje em dia as pessoas estão aposentando em pleno vigor. Tem amigos da minha idade, gente, que mais uns 8 anos aí estão aposentando. Falei: gente, ontem nós estávamos juntos no colégio, agora daqui a pouco o rapaz está se aposentando, cheio de vida, cheio de vigor, com potencial aí para fazer muita coisa. Então veja, a gente deve agir na medida das nossas possibilidades, das nossas capacidades. Quem pode mais, faz mais. Quem pode um pouquinho menos, faz menos. Mas a gente precisa ir sempre ao encontro da vontade de Deus para a nossa vida. Você concorda? Existe uma vontade de Deus para a sua vida. Existe um plano de amor de Deus para a sua vida, que só vai se concluir o dia que você estiver deitado dentro de um caixote de madeira e estiverem jogando em cima um punhado de terra. Aí acabou o plano de Deus para a sua vida aqui. Até lá tem um plano. Só que um dia, quando eu entrevistava o Padre Jonas me ensinou uma coisa, numa resposta que ele deu para a minha pergunta, que eu, que sou fã dele, fiquei mais ainda. Perguntei assim: Padre Jonas, teve alguma profecia na sua vida que se cumpriu? Porque eu estava escrevendo um livrinho de um dom carismático chamado dom da profecia, que não tem nada a ver com adivinhação. A palavra de Deus, ela é profética, e muitas vezes numa homilia o padre acaba profetizando, e num grupo de oração às vezes Deus dá uma profecia a uma pessoa. Por vezes essa profecia diz respeito ao passado, é uma libertação que Deus está dando. Às vezes ao presente, tem a ver com o que a comunidade ou a pessoa está vivendo no momento, e às vezes em relação até ao futuro, mas não é adivinhar o futuro. Falei: Padre Jonas, alguma vez Deus deu uma profecia a seu respeito que se cumpriu? Padre Jonas olhou para mim, abriu as mãos e disse: sim, a Canção Nova.
A canção nova nasceu de uma profecia, Márcio. Eu estava no encontro, olha só, ele já era padre e foi fazer uma experiência de oração como padre. Foi sentar lá no banco, ouvir a pregação. Padre, foi sentar no banco, ouvir a pregação, receber oração. E não era de outros padres não, de leigos, que vieram, colocaram as mãos sobre ele, rezaram por ele. Mas um dos pregadores, e era o grande pregador daquele encontro, era o padre Robert de Grandes. E o encontro era pequenininho, porque era o começo da renovação carismática católica no Brasil. O padre Robert não só pregou, ele rezou por cada pessoa daquela experiência de oração individualmente. Na hora que ele foi rezar pelo padre Jonas, veio uma profecia longuíssima, em inglês, que uma pessoa que estava do lado foi traduzindo para o padre Jonas. O padre Jonas disse para mim: Márcio, era a canção nova, descrita certinha, quando eu nem uma comunidade tinha, não tinha ninguém comigo. Aí agora vem a grande lição que ele me deu. Ele disse: mas eu não pude ficar sentado esperando a profecia se cumprir. Eu tive que me levantar, arregaçar as minhas mangas e ir ao encontro da profecia para que ela se realizasse. Olha, um homem desse merece ser aplaudido, não merece? Deus tem uma profecia sobre a sua vida. E essa profecia é de coisas maravilhosas, porque de Deus nós só devemos esperar coisas boas. A profecia de Deus para a sua vida não é de morte, nem de tristezas, nem de desgraças. Quem profetiza desgraça é o outro. A profecia de Deus para a sua vida é a grande realização e a grande felicidade que você está buscando ainda hoje. Mas ela não se cumprirá sozinha. Você precisa arregaçar as suas mangas e ir ao encontro da profecia de Deus para a sua vida. Você está enfrentando tribulações? Arregace as mangas, levante a cabeça, clame pelo Espírito Santo e enfrente essa situação. Você vai vencer. Você precisa acreditar nisso. As dificuldades estão muito graves, são sérias, ótimo, melhor ainda, porque quanto pior, mais Deus tem que se envolver. Quem coisa fácil, você dá conta sozinho. Mas naquilo que supera as suas forças, se Ele não te ajudar, você está perdido, meu amigo, e Ele sabe disso, então Ele vai te ajudar. Mas a gente precisa ir ao encontro. Agora veja, se a gente não age, pouco adianta a gente ficar em casa sentado e preocupado. Eu não quero que você me responda, tá bom? Eu também não vou responder, mas vou fazer perguntas em mesmo. Você tem andado preocupado? De nada serve a sua preocupação se você não se levantar e agir. Preocupação nunca melhorou a vida de ninguém. Agora você pergunta assim, mas e piorar? Ixi, de muita gente. A custa de preocupação você se entristece, você fica deprimido, você desenvolve enfermidade, você perde noite de sono. A custa de preocupação você maltrata quem te ama. Está sentado lá na sala da sua casa, preocupado, seu filho senta do lado, ou você ignora, ou você agride. A hora que ele começa a perturbar, não é o seu pensamento, a sua preocupação. Que Deus te dê muito filho para perturbar você a hora que você estiver preocupado. Porque filho é vida, é alegria. Preocupação é morte. Veja, é diferente você ser prevenido de você ser preocupado. Ser prevenido é uma coisa boa, ser preocupado não. Porque o preocupado é aquele que se ocupa ele se ocupa antes daquilo que ele não pode interferir e agir. Aí quando chega a hora dele se ocupar, ele não tem força, porque ele gastou tudo com a pré-ocupação. Aí chega, ele está cansado, ele está desanimado, ele está triste. Não adianta você se preocupar com as consequências se você não conta com a graça de Deus e toma uma iniciativa. Você quer mudar a sua vida? Conte com a graça de Deus e tome uma iniciativa. Isso vai fazer toda a diferença. Tem gente que quando está pensando no futuro,
Ou você chama a pessoa para pensar no futuro, porque pensar no futuro é bom. Isso não é preocupar-se, isso é planejar, isso é sonhar, isso é se prevenir. Você chama a pessoa, vem cá, vamos pensar no como é que... Nossa Senhora! Você diz, eu não quero nem pensar. Eu não quero nem imaginar o que vai acontecer a partir dessa situação. Então ótimo, se for para ser desse jeito, não imagine. O que vai adiantar você ficar imaginando? Não adianta nada. Se é esse o Espírito que está nos movendo, seja sincero comigo, quantas vezes na sua vida você se desgastou com problemas que pela graça de Deus quase que se resolveram sozinhos, verdade ou não é? Pode olhar, olha na sua vida. Se você olhar, você vai ver. Teve situações que você penou, que você chorou, que você se desgastou, que você ficou de mal dos outros. De repente lá na frente, Deus que te ama, e não fica olhando para as suas pirraças nem para as minhas, Ele vai ajeitando. Aí a gente vê lá na frente, a coisa se resolveu. E a gente não precisava ter feito aquele estardalhaço todo. Olha aqui nos meus olhos. Você sabia que 93% dos problemas que te preocupam nunca vão acontecer? 93%. Pesquisa comprovada. 93% das coisas que te preocupam nunca irão acontecer. E aqueles 6% que sobraram, algumas vão acontecer você se preocupando ou não, então não adianta. E outras, você tem muito pouco poder de influência sobre elas. Também não adianta muito você ficar se preocupando. Agora veja, quantas vezes também você agiu pelo desespero, pelo nervosismo, pela aflição, agiu sem a graça de Deus e não adiantou nada. Seja sincero, verdade ou não é? A gente foi lá, ficou igual um passarinho na gaiola, se debatendo e caiu cansado no mesmo lugar e não se libertou. Quantas vezes eu e você agimos desta maneira, gente? Quisemos vencer certos problemas por nós mesmos, sem contar com a força do Espírito Santo, e não adiantou nada. Então nesta noite eu estou aqui para dizer para você algo que eu tenho experimentado todos os dias desde que eu me voltei para Deus. Eu tive o meu encontro pessoal com Jesus há 27 anos atrás. E desde essa época eu aprendi uma coisa que me tornou feliz, porque eu não era. E o que me tornou feliz eu quero partilhar com você nessa noite. O que foi que eu aprendi? Entrega nas mãos de Deus. Sabe isso que está pesando dentro de você? Que você acredita que não dá conta? Ponha nas mãos de Deus. Comece a contar com a graça de Deus, porque isso eu não posso fazer por você. E ninguém que está aqui nessa igreja, nem o padre pode fazer por você. Contar com a graça de Deus, contar com Deus como seu colaborador no projeto de vida que Ele tem para você, isso só você pode fazer. Diga para o seu irmão sentado do seu lado, contar com a graça de Deus está nas suas mãos, querido. Pode falar. Mas fala sério, diga para ele, isso só você pode fazer. Ninguém pode fazer no seu lugar. Por que eu estou dizendo para você, depois de falar, de cooperar com Deus, estou dizendo para você contar com a graça de Deus? Porque a nossa parte, gente, a nossa parte nesse mundo, aquilo que faz bem e que fica, é colaborar com Deus em tudo. Tudo que você faz com Deus na sua vida permanece. A nossa parte é colaborar com Ele, é fazer tudo com Ele. Quando você toma essa decisão, a graça de Deus passa a atuar na sua vida. No momento em que você decide contar com a graça de Deus, o Espírito Santo se une ao que você sabe fazer, e com o que você sabe fazer, Ele te faz vencer. O que você sabe fazer bem? Pergunta para o seu amigo sentado do seu lado, o que você sabe fazer direitinho, bem, bonito? O
que todo mundo elogia? Pergunta para ele. Se falar que não sabe fazer nada, pelo amor de Deus, né? Às vezes, veja, às vezes tudo que você sabe fazer é limpar uma casa. Mas você faz direitinho. Às vezes tudo que você sabe fazer bem é cuidar das pessoas. Todo mundo te elogia e diz assim: nossa. E você vem e você treinou, você já era boa no passado. Agora então você está expert, porque os anos foram passando, você foi acumulando experiência. Você cuidou de filho, você cuidou de neto, né? Nós estamos se preparando até para cuidar de bisneto. Ó, você treinou nisso, você é boa nisso. Talvez a única coisa que você saiba fazer bem é cozinhar, fazer um docinho. Ó, aí você tá bem na fita, viu? Talvez a única coisa que você diga assim: Márcio, o que eu sei fazer bem é buscar o sustento para minha família. Eu sou um bom pai de família. Veja, quando você toma a decisão de contar com a graça de Deus, o Espírito Santo se une a essa única coisa, ou essas poucas coisas que você disse que você sabe fazer bem, e com essas coisas Ele te faz vencer. Como? Você vai descobrir, porque com cada um é de um jeito. Mas isso eu te garanto que vai acontecer. E quando você começa a contar com a graça de Deus, a sua vida muda. Porque você sabe que vencer os problemas é uma questão de tempo. Tem um ditado que é assim: eu e o tempo podemos vencer qualquer outros dois. Entendeu? Eu e o tempo podemos vencer qualquer outros dois. Pode vir um problema com o cansaço, pode vir um maligno com o que for. Eu e o tempo podemos vencer qualquer outros dois. Mas se Deus estiver conosco, aí a gente consegue. Senão é só teoria, senão é só um ditado. Mas quando eu começo a contar com a graça de Deus, o que muda em mim? No momento em que você pede a Deus a força do Espírito Santo, e você começa a contar com a graça de Deus, aí você enxerga com os olhos de Deus a vida, as pessoas. Você começa a descobrir que aquilo que a gente chama de inimigo é só uma pessoa perdida que está lutando contra a gente, que na verdade ela não está nem bem com ela mesma. É mais digna de dó do que da nossa desforra. Aí a gente descobre que o filho ingrato dentro de casa, que nos agride, é só mais uma pessoa perdida nesse mundo, desesperada por atenção e carinho. Está pedindo socorro, mas só sabe pedir desse jeito. A gente descobre que aquele marido, aquela esposa, sisudo, nervoso, preocupado, tem um mundo estragado dentro dele, que se Deus não curar, essa pessoa não só vai te fazer infeliz, talvez você até venha ter um caminho diferente do dela, mas ela vai se perder e vai ser infeliz. E Deus colocou você na vida dela para puxar esse novelo, sabe? E tirar essa pessoa para fora. Porque Deus, ele usa umas iscas estranhas, sabe? Às vezes a gente vem aqui numa noite como essa, pensando que ele vai resolver os nossos problemas, e ele diz pra gente: estou contando com você para resolver o problema dos outros. Mas gente, como ele é bom! E esse caminho pelo qual ele nos pega, se torna para nós um caminho de cura. Aí a gente começa a sentir com o coração de Deus, a amar as pessoas como antes a gente não amava. Porque eu tenho que confessar para você, houve uma grande mudança de qualidade no meu amor, desde que eu me encontrei com Jesus. Eu passei a amar de maneira diferente, porque eu passei a me sentir amado. Aí a gente ama com o amor de Deus, porque o amor de Deus toma posse do coração da gente. Mas fora isso, eu digo para você,
Fora isso, a pessoa fica triste, vive angustiada, vive ansiosa, sem a graça de Deus. Eu queria muito que você guardasse isso no seu coração. Sem a graça de Deus, a gente fica insensível para o que presta e sensibilíssimo, hipersensível para o que não presta. Sem a graça de Deus, a gente fica insensível para o amor das pessoas. A gente está dentro de casa, tem uma família, tem um teto, não falta comida. As pessoas que estão ali, mal ou bem, gostam de nós, se preocupam conosco. A gente não consegue ver. Sem a graça de Deus, a gente fica cego para isso e fica inclinado para o que não presta. Como assim inclinado para o que não presta? A gente é capaz de renunciar à nossa família para ir passar o fim de semana no boteco com um amigo. A gente deixa de viajar com a esposa, com os filhos, que o tempo passa, gente. Eu ainda, sabe, tem gente que diz assim, eu era feliz e não sabia. Não, eu sou feliz e eu sei. Estou aproveitando ao máximo, porque eu estou vendo o tempo passar. Os meus meninos estão crescidinhos. Um já vai embora esse ano. 15 anos, já está indo embora mesmo. Meu Deus, ontem ele estava nascendo. Mas se alguém disser assim para mim, você não aproveitou o seu filho. Mentira, eu aproveitei o meu filho o máximo que eu podia. E não entendo quando uma pessoa renuncia porque quer a um filho, a uma esposa bonita, carinhosa, que teve a coragem de dizer sim para ele. Meu amigo, você já parou para prestar atenção que a sua esposa te encarou, te assumiu, te comprou? Aceitou viver do seu lado. A gente acha que é a última Coca-Cola do deserto, né? A gente esquece que o outro também tem uma vida, poderia ter feito uma escolha diferente. Esse marido que às vezes você não suporta, escolheu você. Escolheu viver do seu lado. Enfrentou você, olha, te aguentou em uns momentos que eu vou te falar. A gente chega aqui na igreja, a gente olha, tem tanta carinha bonita. Eu fico pensando, meu Deus, atrás desta carinha bela, o que se esconde? Não é? Só conhece você quem vive com você. Olha de novo, olha para quem está do seu lado. É ou não é uma carinha simpática, bonita, pessoa piedosa, cheia de Deus, não é? Ó, pleno dia de semana, quarta-feira, podia estar em casa descansando, amanhã tem trabalho, está aqui na igreja rezando. Cara mais bela do mundo, mas quem te viu, quem não te conhece, que te compre, né? Tem alguém que escolheu você. Eu não estou do lado da minha esposa, né? Às vezes ela diz para mim assim, toda mulher diz para o seu marido, né? Só queria ver como é que seria a sua vida sem mim. Queria ver como é que você ia fazer para você comer, a roupa limpinha, lavar. Ela esquece que antes dela casar comigo eu comia. Eu vestia, e não vestia mal não, porque ela gostou de mim, estava limpinho, estava cheiroso. Eu não estou com a minha mulher porque ela cozinha bem, e cozinha, a Rosa é maravilhosa na cozinha. Eu não estou com ela porque eu preciso dela. Se alguém falar assim, você precisa da Rosa. Não, eu não preciso da Rosa. Ah, mas para você ter uma esposa, podia ser qualquer uma outra. Você depende da Rose. Não depende da Rose. E outro dia eu disse para ela, olha, se você morresse, eu não ia morrer junto não. Nem ia ficar infeliz, assim. Eu ia ficar triste. Infeliz é demais. Porque eu não estou com você porque eu dependo de você, eu preciso de você. Eu estou com você porque eu te amo. Porque para mim você, entre todos... É verdade. Porque... E falo para ela, não troco você por nenhuma outra. Você é minha querida, eu amo você, eu não preciso de você, mas eu quero você do meu lado. Eu te quero, não é eu te preciso. A gente precisa
de coisa. A gente depende do que nos vicia. Você falar que você é dependente, eu vou adivinhar do quê? De droga, de remédio, não é? É dessas coisas que a gente é dependente. Você não pode ser dependente de pessoas, porque quem depende dos outros não consegue amar. Para a gente amar, a gente tem que ser livre, e quem é dependente não é livre. Agora eu vejo assim, a pessoa tem em casa uma mulher linda, bonita, cheirosa, e vai viver com uma prostituta. Vai gastar o final de semana na farra. Para quê? Está perdido. Está sem rumo. Está desesperado porque está vendo a vida passar. E acha que se realizar é ter muita mulher, é ter muito dinheiro, é ostentar. Isso tudo fica, gente. Que bom que você trabalha, que bom que você tem o seu dinheiro. Que você seja assim cada vez mais, tenha mais êxito no que você faz. E que outras pessoas se beneficiem do seu crescimento. Que você possa empregar outras pessoas. Que você possa melhorar o lugar onde você está. Que gente saia da miséria por causa dos seus talentos. Mas eu vou ter muita dó de você se você se afeiçoar a isso. Depender disso. Porque no dia que você for morrer, você vai ser muito infeliz. Que você só vai pensar numa coisa: juntei e não desfrutei. Pior, está ficando para quem não merece. E vai ficar mesmo. A gente tem que saber aonde a gente põe o nosso coração. Senão a gente vai viver triste, angustiado e ansioso, insensível para o que nos alimenta. Seu filho vai crescer e você não vai ver. Vai ficar o homem dando em cima da sua mulher, cortejando ela, porque ela em casa está sozinha, abandonada, e você não está vendo. Você vai viver infeliz ao lado do seu marido, porque ele sabe te amar do jeito dele. Talvez não seja do jeito que você queria, mas ele te ama do jeito dele. E se a gente não acorda, a gente só descobre isso quando a vida passou e a gente deixou de experimentar tanta coisa boa. E para compensar, o que acontece? A gente fica inclinado porque não presta. Assaltar a geladeira 3 horas da manhã, comer mais do que deve, beber remédio para compensar a tristeza, sair comprando meio mundo, viver em viagem. Só que não adianta viajar para fugir. Porque quando você viaja, você se leva consigo. Então não tem como você fugir de você mesmo. O problema não está fora, o problema está dentro. Gente, quando a gente está bem, qualquer lugar é bom, é ou não é? Esses dias uma pessoa me perguntou assim: para onde que a gente vai? Eu falei: desde que seja com você, eu vou para qualquer lugar. Porque aquela pessoa era mais importante para mim do que em qualquer lugar que ela pudesse me levar. Se eu estivesse com ela numa tapera, ou estivesse com ela numa mansão, era o mesmo para mim, de verdade. Eu não sei se você já viveu a oportunidade de estar num lugar super legal com gente que não presta. É horrível. Não vale o prejuízo. Mas quando você está num lugar fraquinho, mas a companhia é boa, a gente faz ali uma festa, não é? Nossa, e às vezes você torna o melhor momento da vida da gente. Então aproveita o que presta. Não deixe o seu coração sem Deus se inclinar para o que não presta, não. Porque sem a graça de Deus é o que a gente faz. Sem a graça de Deus, a gente olha para as coisas de cabeça baixa, gente. A gente começa a olhar para a vida desanimado. Por isso que a palavra de Deus nos manda tomar posse dessa graça e colaborar com Deus. Então eu termino aqui dizendo para você: diante de tudo que te prostra nesse dia de hoje, levante-se. Tem coisa prostrando você? Levante-se. Essa semana de portas abertas é portas fechadas para o mal e portas abertas para Deus. Vamos abrir a porta do coração para a graça de Deus e tomar posse dessa palavra. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Nos disse hoje: Deus te ouviu.
Está escrito ali para você, Deus te socorre, Ele está em seu favor, e para que ninguém tenha dúvida, está escrito lá, hoje é o seu dia, então erga a sua cabeça. A vida longe de Deus faz a gente olhar para baixo, faz a gente ser desanimado, faz a gente ser cabisbaixo. Levante a sua cabeça, se anime, coragem. Você está com um problema muito sério, levanta a cabeça. Sua família não está dando certo, levanta a cabeça, dá um jeito, apruma o corpo, levanta o queixo. A gente tem que firmar o passo, gente, porque o corpo da gente também fala o coração. Se você anda sempre de cabeça baixa, você fica triste. Mas o corpo afeta. Olha, o maior índice aí de suicídio, de alcoolismo, é nesses países que a noite é muito longa, é muito frio, tem muita neve, o dia é muito curto. Fiquei pensando lá em algumas áreas da Rússia, gente, do Alasca, 6 meses do ano é noite, e 6 meses é dia. São chamadas as noites brancas. Como assim noites brancas? O sol não se põe. Tem um dia que o sol só toca no horizonte e sobe de novo. 24 horas de luz do dia. Mas também quando vira o semestre, são 6 meses de escuridão. A pessoa levanta e trabalha de noite. De noite não, é de dia, só que é trevas. A pessoa vai ficando deprimida. Você já ouviu falar que brasileiro é alegre, é extrovertido? Tem sol o dia inteiro. Sabe, olha como é que essas coisas elas afetam a vida da gente. Então, se a gente tem sabedoria para entender isso, levante a cabeça, porque o seu corpo obedece você. Cabeça baixa é sinal de derrota. Você é um derrotado? Ai, que bom ouvir isso. Então você cuida dessa pessoa que veio para cá com você. A hora que ela tiver cabisbaixo, você dá uma cutucada na costela dela e diz: levanta a cabeça, você não é derrotado. Vamos ficar de pé para a gente rezar um pouquinho? Feche os seus olhos, coloque as mãos sobre o seu coração. Com as mãos sobre o seu coração, diga: Senhor, é essa graça que eu quero experimentar hoje, na minha vida. Dá-me, Senhor, a tua graça, dá-me, Senhor, a tua bênção. Abençoa-me, Senhor, com o teu amor e com a força do teu Espírito Santo. Hoje, diante de todas essas orações que nós fizemos, Senhor, eu quero me entregar, isso mesmo, vamos rezando assim. Quero me entregar, Senhor, todo a Ti em Tuas mãos. E te peço, por favor, meu Senhor, entra em meu coração, mais profundamente, entra na minha vida. Eu te peço, Senhor, entra na minha família. Porque hoje, diante desta palavra, que o Senhor diz que eu sou seu colaborador, eu quero dizer sim, meu Deus, eu assumo, eu tomo posse. E eu abro todos os lugares secretos do meu coração e digo: pode entrar, Senhor. Jesus, Tu és o Senhor de toda a minha vida. Eu creio em Ti. Eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Eu não quero guardar nada para mim, eu não quero esconder nada de Ti. Eu não quero mais uma vida, Senhor, obscurecida, escondida da Tua presença. Então eu suplico, Espírito Santo de Deus, me conduza, Jesus, nesta noite a uma conversão mais profunda, porque eu entrego completamente a minha vida em Tuas mãos, Senhor. A minha saúde, a minha família, as minhas riquezas, a minha ocupação, as minhas habilidades, os meus relacionamentos, o meu tempo, o meu sucesso, os meus fracassos. Eu me liberto, Senhor. Diga isso com coragem: eu me liberto, Senhor, e deixo a minha vida em Tuas mãos. Pensa um pouquinho agora em silêncio. Você que veio para cá
se amarrando, se prendendo a medos, a preocupações. Hoje, em nome de Jesus Cristo, como se o próprio Jesus estivesse falando aqui, e Ele está. Eu digo para você, em nome do Senhor, não tenha medo pelo que vai acontecer na sua vida, porque Deus está cuidando de você, não tenha medo. Então, confiando no Senhor, se liberta agora de qualquer peso, de qualquer sentimento de tristeza, essa preocupação exagerada. Não fica bravo das pessoas falarem como eu falei da preocupação, não. Quem fala para você é seu amigo, é gente que te ama porque quer o seu bem. Faz a experiência de ser diferente. Você é uma pessoa muito querida para viver afogada em preocupação e tristeza. Levanta a cabeça, porque a vida passa rápido. E se ela passa rápido, ela tem que ser boa. E nós vamos fazer a nossa vida boa. Então diga para o Senhor: eu deixo a minha vida em tuas mãos, Senhor. E entrego todo o meu entendimento de como as coisas deveriam ser. Te entrego as minhas escolhas, a minha vontade. Entrego-te, Senhor, os momentos em que eu te fui fiel, mas também aqueles nos quais eu falhei. Eu te entrego a minha fraqueza e a minha força. Eu te entrego, Senhor, as minhas emoções, os meus sentimentos. Vai rezando pelos seus sentimentos agora, pelas suas emoções. Só quem teve o coração ferido, só quem foi magoado, traído, sabe o que é você ter uma vida sentimental machucada. Deus sabe o que você está vivendo, o que você está enfrentando. E Ele quer curar o seu coração, dar a você a alegria de viver. E Ele está fazendo isso com você agora. Entregue os seus medos nas mãos do Senhor. Diga para Ele: Senhor, eu te entrego os meus medos, as minhas inseguranças. Você que vem tentando seguir Jesus, servir o Senhor, e todas as vezes que você vem na igreja, as pessoas falam sobre sexo, sobre vida sexual, e essa é uma parte difícil que você ainda não conseguiu modificar na sua vida. Ponha nas mãos de Deus. Confia no Senhor. Você não deixa de amar um filho porque ele faz besteira. O dia que você tiver o seu filho, ou se você já tem o seu filho, você não deixa de amá-lo pelas trapalhadas que ele faz, inclusive as trapalhadas sexuais. Deus não deixa de amar você por causa disso. Mas Ele quer a sua felicidade plena. Põe nas mãos dEle essa área da sua vida que às vezes você luta com tanta dificuldade e que faz você se sentir culpado. Confia no Senhor. Ele está curando você, está restaurando você. Deixe que o Espírito Santo revele agora qual área da sua vida Ele quer tocar. Confia nas mãos de Deus. Deus nunca vai tomar as coisas de você. Esse fim de semana eu rezei por uma moça. O bebezinho dela se afogou no próprio leite que tinha mamado e morreu. Por 3 horas que ela foi descansar, de madrugada já, o neném broncoaspirou o leite e faleceu. E alguém disse para ela, de uma outra religião, que filho, quando morre bebezinho, é para punir o pai e a mãe por alguma coisa que havia feito de errado. Que Deus cruel é esse? Esse não é o nosso Deus. Deus ama você. E Ele está cuidando de você. Ele sabe do seu sofrimento. Eu vi aquela moça sofrendo, porque ela pensava: que Deus é esse que castiga o inocente para punir a gente? Eu perguntava para ela: você seria capaz de fazer isso com uma pessoa, com um filho seu? Ela falou: não. Eu falei: então,
Deus que te ama jamais faria isso com você. Deus não faz isso com a gente. Se você ainda traz na sua memória e no seu coração essa marca de achar que você está sendo castigado por Deus, esqueça isso. Isso é besteira. A vida nos castiga. O pecado que a gente semeia lá atrás volta para a gente lá na frente. Esse é o castigo. Mas Deus é amor. E quando o castigo que você semeou vier sozinho contra você, Deus não vai estar ali com a vara para te bater. Ele estará ao seu lado para te sustentar. Então não tenha medo de Deus, nem dos planos de Deus. Nem pense com essa mãe, como essa mãe, que Deus tirou o filhinho dela. Deus não tirou. Ele deu essa criança para ela. Mas foi a vontade de Deus que esse neném morreu. Não, não foi a vontade de Deus. Deus queria que esse bebezinho crescesse e fosse feliz. Mas ele era doente. E ele sofreu um acidente. O acidente o matou, não Deus. Mas Deus, que é pai, estava com aquela mãe ali ao lado agora naquele momento de oração, consolando-a. Também era pai desse bebezinho, que eu tenho certeza que está com ele junto agora, na graça de Deus. E um dia, essa mãe há de reaver o seu filho, belo, e nunca mais eles vão se separar. Deus não veio tirar nada de você, Ele veio lhe dar uma vida nova, e todo bem e toda graça. Então agradeça a Ele, diga obrigado, meu Deus. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Bendito seja o Teu santo nome, agora e para sempre. Amém. Cantemos, irmãos, de todo o coração. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Eu abro as portas. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte, pois com teu braço forte, realizas prodígios, Senhor. Realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. me ergues do chão. Pois com teu braço forte, pois com teu braço forte, realizas prodígios. realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, Me ergues do chão. Me ergues do chão. Canta bem baixinho agora para Jesus. Eu abro as portas, Eu abro as portas do meu coração, te dou livre te dou acesso. livre acesso, Senhor. Eu abro as Eu portas, abro as portas do meu coração, te dou livre te acesso. dou livre acesso. Bem baixinho, mais uma vez, canta para Ele. Eu abro as portas do meu coração, Senhor, te dou livre acesso. Eu abro as portas, Senhor, do meu coração. te dou livre acesso. Com força, pois com teu braço forte, Pois com teu braço forte, realizas prodígios, Senhor. Realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. me ergues do chão. Agora, só você.
pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. aplauda esse Deus maravilhoso que nos ama e nos ergue. Glórias e louvores a ti, Senhor. Glórias e louvores. Como nós somos felizes por ter um Deus tão cheio de amor como tu, Jesus. Glórias e louvores a ti. Enquanto você se assenta um minutinho, reza comigo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pedi para você sentar. Foi um momento de bênção para nós, não foi? Eu também. Agradeço a Deus por isso. Eu pedi para você sentar um minutinho para dizer que para mim essa graça e essa alegria é dobrada. Que amanhã eu vou estar aqui também com você à noite para a gente rezar mais um pouquinho juntos, tá bom? Deus, Ele me chamou a evangelizar com tudo que eu sou e com tudo que eu tenho. E por causa desse amor à evangelização, há um tempo atrás eu comecei a escrever. E quando eu fui vendo os benefícios que esses livros iam fazendo na vida das pessoas, às vezes até mais do que numa noite de oração, às vezes até mais do que no encontro de fim de semana, eu fui me animando, e fui escrevendo cada vez mais. E graças a Deus parece que eu estou indo no rumo certo, porque os testemunhos eles vão vindo. Então aonde eu vou, eu sempre levo comigo a livraria da Canção Nova. Porque às vezes a resposta que você pediu a Deus nesta noite de hoje lhe veio em parte. E a outra parte talvez esteja num desses livros. Sou missionário na Canção Nova, então tudo aquilo que a gente faz é revertido para essa obra. Hoje tive há pouco tempo, quando eu digo hoje é há pouco tempo, tive a oportunidade, a alegria de saber que já tinha cruzado assim mais de 2 milhões de livros vendidos. Isso é uma alegria para qualquer escritor no Brasil, não só católico. Mas eu não conto em livros, eu conto em pessoas, porque em cada casa tem 4. A média é de 4 pessoas por casa. Mais de 2 milhões, quase 2 milhões e meio de livros vendidos, são aproximadamente 10 milhões de pessoas alcançadas. Isso me dá alegria, não é? O livro que eu trouxe para você nesta noite, ele é de fundamental importância na nossa vida cristã. As coisas que estão aqui são essenciais, mas são libertadoras, nos fazem um bem imenso. Esse livro ele se chama Quando Só Deus é a Resposta. Porque há sempre um momento na vida da gente que as pessoas não conseguirão responder o que a gente precisa. E há momentos de dor que mesmo o melhor companheiro ou companheira não conseguirá aplacar o sofrimento que a gente vive. Eu acabei de dar um exemplo que eu vivi recentemente. Qual é a resposta que se dá a uma mãe cujo filho morreu afogado no leite materno? Há momentos em que, se Deus não for a resposta para a pessoa, gente, não tem outra. Isto é uma coisa. A outra é que quando eu comecei a minha caminhada, eu tinha muitas dúvidas que as pessoas não sabiam me responder. Então, por exemplo, por que eu rezo e Deus não me responde? Era uma dúvida que eu tinha. Eu vejo Deus falando com tantas pessoas, elas abrem a Bíblia e saem aquelas passagens maravilhosas, eu abro e não sai nada. Às vezes saem uns negócios que dá até medo, não é? Tinha medo de abrir a Bíblia, o que ia sair, não é? Olha, uma pergunta que me atormentou há anos. Eu ouvi dizer que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Só que ninguém explica o que é esse bendito desse pecado contra o Espírito Santo. E eu ficava amargando aquilo e eu perguntava para um, não sabia, perguntava para... Isso tortura a gente. Quer ver um tipo de pergunta que dói para nós se não for respondida?
Eu sempre fui uma pessoa boa, eu sempre procurei a Deus. Por que esses sofrimentos, essas injustiças que aconteceu comigo quando eu era criança? Ou eu tive um sonho a vida inteira, a única coisa que eu queria era viver bem ao lado da minha família, e eu entrei numa família e minha família se desestruturou. Então, essas perguntas, eu procurei trazer respostas concretas também para elas dentro desse livro. Mas a coisa mais importante dele é que ele se tornou um itinerário para você encontrar em Deus a sua resposta. Então, é um livro querido, mesmo precioso para mim, que eu apresento a você. E o último, ele se chama 30 Minutos para Mudar o Seu Dia. Este livrinho, ele tem revolucionado a vida de tanta gente. Um livrinho pequeno, né? De verdade, de bolso, né? Que cabe no bolso. Cabe no bolso, cabe na bolsa, fininho. Eu, quando escrevi esse livro, eu pensei o seguinte. Eu estou sendo sincero. Nem todo mundo gosta de ler. Foi o que eu pensei. Eu vou para todo canto no Brasil. Em muitos lugares as pessoas não têm o dinheiro para comprar um livro, como por exemplo, Como Se Dar Bem com Quem Você Quer Bem, que é um dos meus livros, que não tinha jeito, é o preço do livro, chegou a custar quase R$30. Então às vezes eu via a pessoa com o livro na mão, queria levar, mas não conseguia. Falei, eu quero um livro que ele seja fácil de ler, que ele seja acessível às pessoas, mas que ele possa verdadeiramente trazer para elas o impacto que a vida dela precisa para se transformar. Porque todo mundo quer mudar a vida. Todo mundo quer, para melhor. Só que o que as pessoas esquecem, gente, é que a vida inteira que a gente tem pela frente, todinha ela, só pode ser mudada um dia de cada vez. O único dia que você tem, o único, para mudar toda a sua vida, é esse de hoje. Porque ontem já foi. Você consegue fazer alguma coisa com o dia de ontem? E o dia de amanhã, você não sabe se você vai chegar lá? Eu terminei um encontro, só para curar isso que eu falei, tá? Terminei um encontro, isso foi em 95, estava pregando em Petrópolis, eu tinha 21 anos. Foi um encontro tão bom, e eu era um dos mais jovens, apesar de estar pregando. Tinha uma senhora que estava assim com 50 e poucos anos. Ela terminou o retiro, ela pediu para dar um testemunho. Ela disse assim, gente, esse encontro transformou a minha vida. Se eu soubesse que um retiro podia fazer isso com alguém, eu tinha vindo antes. Ela, eu estou tão bem, que se Jesus quisesse me levar agora, eu estou pronta. Não levou. Naquela hora. Mas na segunda-feira me ligaram. Sabe a mulher do testemunho? O Senhor a levou. Então toma cuidado com o que você fala, tá certo? Porque Deus também ouve. Só que veja, a gente quer mudar a vida, só que você só tem o dia de hoje, porque você não sabe se você vai ter o dia de amanhã. Agora, se nesse dia de hoje, isso eu te digo por experiência, você não for capaz de tirar 30 minutinhos, eu sei que não é fácil, por isso eu escrevi o livro. Esse livro não é só para você, ele é para mim também. Porque eu também tenho dificuldade de rezar todos os dias. Então, se você tem dificuldade de rezar, esse livro vai te ajudar. Porque não é fácil a gente tirar 30 minutinhos todos os dias para se pôr na presença de Deus. Mas se você não tirar esses minutos, você não conseguirá transformar o seu dia. O seu dia arrastará você para onde Ele quiser levar. Aí chega o final do dia e você diz, eu não fiz o que eu precisava, eu não fiz o que eu queria, coisas desagradáveis aconteceram, eu perdi o controle deste dia. Eu te faço um desafio, experimente colocar nas mãos de Deus esses 30 minutinhos. Mas como é que é esse livro? Explicação, tem 2 jeitos de você rezá-lo. Em 30 minutos você lê esse livro todinho, você o lê. Só que ele tem 10 momentos de oração. Então você pode ir lendo e rezando, vai dar uns 30 minutos. Ou você pode pegar esse primeiro momento e fazer 30 minutinhos com ele. Passa assim, ó. E você vai ver como é libertador. Então, tem uma oração que se chama, Senhor, protege-me do mal. Esta oração para você fazer por você, por sua família, é uma oração fortíssima. Mas tem também uma oração chamada Senhor, cura-me. Porque quem de nós aqui não precisa de cura? E amanhã
você vai vir amanhã, eu vou te falar de como surgiu essa oração, chamada oração de consagração do dia a Deus. Porque nós não deveríamos, gente, sair da nossa casa, cruzar a porta, sem antes rezar. Porque você não sabe o que te espera lá fora, nem a intenção das pessoas que você vai encontrar, você não sabe. E não deveria entrar de novo em casa, isso é, passar pela porta, sem antes fazer uma oração. Não precisa ser essa, mas como essa? Por quê? Para que os males que você encontrou na rua, os males da rua, não entrem com você dentro da sua casa. Males de desânimo, de tristeza, de revolta, de irritação, tá certo? A gente colocou a livraria aqui no cantinho, e eu depois, saindo daqui, vou estar lá para encontrar você, para a gente se abraçar, tirar uma foto. Se você quiser que eu dedique o seu livro, vai ser um prazer. Não dou autógrafo, mas eu dedico o livro para você. Coloco lá para você com carinho e assino. Tá bom? Se alguém quiser também trazer algum pedido de oração para que eu leve para a Canção Nova, trazer anotadinho, será um prazer. Obrigado por esperar pelos avisos. Deus te abençoe.